Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento. Aos amigos da Web Rádio Estação da Luz. 2022 está indo embora. É tempo de traçarmos as metas para o novo ano. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada pessoa. O que devemos buscar para sermos felizes? Meta 1. Com relação à vida material, devemos ter a posse apenas do necessário. Meta 2. Com relação à vida moral, devemos ter a consciência tranquila e fé no futuro. Livro dos Espíritos, questão 922. Embora sejam metas simples, não são fáceis de serem alcançadas, não é mesmo? Nós, da Web Rádio Estação da Luz, desejamos que você se esforce para alcançar estas metas de felicidade material e moral. Não queremos que você tenha apenas um ano novo. Desejamos que você tenha um novo ano e busque se tornar um novo ser, confiante em um futuro melhor, praticante do amor que Jesus nos ensinou. Muita paz em 2023. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos começando aqui o nosso programa de hoje, conversando sobre você. Hoje nós estamos falando ainda, do fluido cósmico universal, a importância dele, sabe, em nossas vidas. Aliás, a importância dele, de saber sobre ele, Poucas pessoas tentam entender isso. Poucas pessoas buscam
saber sobre o fluido cósmico universal. E os que buscam, muitas vezes, confundem-se com as informações. Eles acham que fluido cósmico não sabe se é éter, né? Não sabe o que vem a ser isso. Então, nós estamos tentando conversar sobre esse fluido cósmico universal, porque ele é uma emanação de Deus. André Luiz diz que ele é o hausto do Criador. Ou seja, ele vem diretamente do nosso Pai, como se fosse uma respiração de Deus. E esse fluido, então, é o fluido que se torna da matéria-prima de tudo que existe. O Espírito é criado por Deus. Então, é Deus, Espírito e matéria, que está lá no Livro dos Espíritos. E a matéria é originada do fluido cósmico universal. Então, essa que é a grande realidade que nós precisamos saber sobre o fluido cósmico universal. Então, tudo emana dele, tudo. Toda a matéria, né? Todo o ar, todo o som, toda a luz, né? Tudo, o campo eletromagnético, o fluido vital, tudo é originário do fluido cósmico universal. É uma matéria-prima única para todas as manifestações dessa mesma matéria em estados mais densos até os estados mais fluídicos. Tudo emana do fluido cósmico universal. Para manipular o fluido cósmico universal em níveis superiores, tem que ser mentes superiores, espíritos já com uma adequação maior ao conhecimento das propriedades do fluido cósmico universal, que a gente não sabe quais são essas propriedades. O que a gente sabe é o que parte dele, a partir das subpartículas, das partículas, das ondas, né? A gente sabe a partir daí. Agora, como é a constituição do fluido cósmico universal, que o faz ser uma matéria-prima geral, nós não sabemos ainda não se tem essa informação. Mas também, cá para nós não precisamos dessa informação hoje, você concorda? O que adianta a gente saber disso? Se já é tão difícil entender a manifestação, né, do fluido cósmico aqui no mundo denso, por exemplo, como é que é possível uma flor, né, como é possível um legume, um vegetal, um cereal, como é que é complicado entender isso. Nós estamos aí há muito tempo, desde o século XIX, né, ou em alguns casos um pouco antes, tentando entender isso aí, essa história de entender a natureza começa lá com os gregos. Tinha os gregos naturalistas e os humanistas, ou seja, aqueles filósofos que cuidavam de entender a matéria, a natureza, e outros que entendiam o homem, principalmente de Sócrates para cá. Bom, então, a natureza do fluido cósmico a gente não sabe. É uma emanação divina que nós sabemos. E, quando essa emanação acontece, né, ou não sabemos se ela é permanente, se ela se renova ou não, ou se cada universo já recebe essa emanação na necessidade daquele universo, tudo isso são pensamentos que a gente vai fazendo por aí. Agora, uma vez instituído o fluido cósmico, os espíritos superiores, como diz André Luiz, vão agir, né, em cocriação em grau maior e cocriação em grau menor. Então, eu, por exemplo, sou co-criador em grau menor. Eu sei fazer uma arroz, eu sei bater um prego numa madeira, criar ali algum objeto que eu precise. Isso aí é criação em grau menor. Você está manipulando o que? O fluido cósmico denso. Já pronto, já veio para você assim. Você só manipula aquilo que já está pronto. Aqueles que fazem, né, a manipulação dele em grau superior, já pegam do fluido mesmo e organizam para que, a partir dali, crie-se uma matéria, né, crie-se um estado densificado do fluido cósmico universal. Entende como é que funciona a coisa?
A ciência já detectou esse fluido há muito tempo, que ela sabe que tem alguma coisa que permeia o universo e a própria matéria, né? E aí ela determina como energia escura e matéria escura. No princípio chamavam isso de éter, né? O éter e outras civilizações também chamavam de plana, né? De Akasha, tem civilizações que chamam de Akasha, outros do plano divino, e, enfim, são vários nomes. Na doutrina espírita, Allan Kardec resolveu chamar por fluido cósmico universal. Ele deu essa titulação, e nós aqui, como espíritas, nós estamos trabalhando esse termo, tá? Bom, então o que precisa se saber do fluido é isso. Ele é de origem de Deus, origem divina, ele é a matéria-prima do universo, todas as manifestações que você conhece no universo vêm do fluido cósmico, né? As galáxias, os sistemas solares, os nossos corpos físicos, o material que nós temos em casa, né? A mesa, cadeira, xícara, né? Cama, tudo isso é uma variação do fluido cósmico universal. Quando nós vamos reencarnar, nós recebemos uma quantidade de fluido vital. Esse fluido vital é uma variação do fluido cósmico universal. A eletricidade é uma variação, tá? De todo tipo de energia, né? Os campos gravitacionais, os campos eletromagnéticos, tudo é uma variação do fluido cósmico universal que passa a ser ele é energia, né? Só que essa energia se condensa e cria matéria. Então, toda matéria é uma energia condensada. Se eu tenho isso aqui, é uma energia condensada. Tá bom? Tudo isso aqui vem do fluido cósmico universal. Ok, minha gente? Então, este é o princípio que a gente vai entender de fluido cósmico universal e capaz de nos fazer guiar pelas estruturas do conhecimento. Então, o que há mais para falar do fluido cósmico? A nossa responsabilidade perante a sua existência. Então, se eu utilizo o som para expandir a minha fala, a minha palavra, o meu pensamento, eu estou usando do fluido cósmico universal. Agora, como é que eu utilizo do fluido cósmico universal? Qual que é a forma com que eu utilizo esse fluido? Eu penso qualquer bobagem? Eu falo qualquer bobagem? Eu estou numa utilização do fluido. Então, a pessoa que fala palavrão, que fica xingando, né? Que fica reclamando, ele está usando parcelas do fluido cósmico para expandir aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer colocar como ideias suas. Por exemplo, uma pessoa que queira colocar uma ideologia, criar uma ideologia, ou na sua casa, né, ou numa nação, onde quer que seja, ele está usando do fluido cósmico. Ele será responsável por tudo aquilo que ele fizer. Então, se ele gera uma onda que é uma onda negativa, que faz, né, com que a onda seja de nível baixo, né, de frequência alta, de frequência longa, então ele está gerando, ele está trabalhando o fluido cósmico universal. Vejam vocês, minha gente, como é que as coisas vão ficando complicadas a partir do que a gente aprende. Por quê? Porque nós precisamos viver com totalidade dentro do universo. A criança, por exemplo, ela não sabe o mundo do adulto. As dificuldades do adulto, as ações, as atitudes dos adultos, a criança não chega lá, porque ela não está ligada naquilo. Ela está ligada nas coisas de crianças. Como dizia Paulo, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Depois eu cresci, então eu vou falar como homem e agir como homem. Então, na evolução, nós vamos fazendo esse trabalho. A gente vai progredindo,
lentamente, e vamos apropriando de informações, de verdades. Então, à medida que eu aprendo uma verdade, eu sou responsável por essa verdade que eu já sei. Então, se eu já sei que falar xingamentos, né, impropérios, manipular ideias erradas de maldade, isso tem um custo para mim, porque eu estou manipulando o fluido cósmico. Naquele local onde eu habito, o fluido está em ondas muito longas, ondas perigosas, perniciosas. Então, eu agora, sabendo que isso acontece, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar cuidado. Por que a maioria das pessoas não são cristãs? Elas temem o cristianismo. Aqueles que combatem o cristianismo têm medo dele, porque ele vai explicar a verdade. Ele tira a pessoa da ilusão, que é tão comentado ao longo da história, né? Você sair do mundo das ilusões. Então, o cristianismo tira a gente do mundo da ilusão para o mundo do real. Aí as pessoas não querem saber esse mundo real, querem viver como eternas crianças, não entendendo o que vai acontecer com as suas ações. Então, ele se engana. Eu não sei mesmo, né? Então, deixa eu fazer o que eu bem entender. Só que não, porque o inconsciente vai registrando. O inconsciente, ele registra muito mais que a consciência, né? E ele registra, ele sabe. Tanto é que tem coisas que a pessoa faz que ele sabe que está errado, mas faz a si mesmo. Porque ele quer viver no mundo infantil. No mundo infantil, espiritualmente falando, né? Ele quer viver naquela ação bem inferior, bem infeliz. Quer fazer cocô no chão, né? Fazer xixi onde quiser. Esses cocô e xixi são excreções. Então, você vai excretar a tua maldade, a tua maledicência, né? As suas injúrias. Você excreta isso em qualquer lugar. Você chega numa casa, por exemplo, que é uma casa harmonizada, você vai fazer uma visita lá e começa a fazer fofoca. Você está excretando o teu lixo naquele ambiente. Agora, se você sabe que isso acontece, o que você vai dizer? Você vai com calma. Você não vai falando qualquer coisa. Você não vai dizendo qualquer coisa. Você vai ter respeito pelo ambiente. Ora, quanta coisa que nós vemos, né, que acontece aí, que está nas nossas frentes, né, e que a gente, por exemplo, não para refletir. Quanta coisa, né, que nós temos que pensar seriamente a respeito disso. Né? Então, minha gente, é difícil de entender? Não, não é difícil. Basta você querer ter boa vontade. A evolução, ela vai inconsciente até um determinado momento. A partir de determinado momento, ela passa a ser consciente. É quando chega na natureza dos espíritos superiores. Então, nós fomos criados por Deus simples e ignorantes e vamos caminhando nessa evolução. Eu já li livros que contestam essa coisa de ter sido criado simples e ignorantes por Deus. Que Deus não criaria nada simples e ignorantes. Não. Ele cria com potencial. Então, o potencial de uma coisa tem que começar pela simplicidade e pelo desconhecimento, até você atingir o nível. Por quê? Senão Deus já nos criaria completamente iluminados, anjos. Ele preferiu não fazer isso. Ele poderia criar todos os seus filhos já num nível muito avançado. Muito avançado. Mas ele preferiu que fôssemos nós os forjadores da nossa evolução. Então, nós passamos pelas etapas, né, iniciais, nós passamos por todas essas possibilidades. Por exemplo, não precisaria ter vegetal, ter mineral, não precisava nada disso.
ter animais, porque isso tudo está dentro de um contexto de ajuda mútua, de crescimento mútuo. Então, não precisava disso, não. Já vou fazer esses espíritos longe dessa questão de alimentar de cereais, de verduras, de legumes, longe dessas necessidades, né? Eles já vão ser lá, já usando as benesses do fluido cósmico nas suas variações em nível superior. Mas ele preferiu não que nós forjássemos a nossa evolução para nos tornarmos dignos dela. Então, você imagina um espírito que já fosse criado de uma natureza mais elevada, ia chegar um momento, pela própria natureza dele, ele ia questionar, mas eu não fiz nada. Eu não criei essa possibilidade de ser assim. Então, ele não ia ficar feliz. Porque à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tomando um senso de responsabilidade e de dignidade muito grande. Então, ele vai falar assim, mas eu não lutei para chegar até aqui. Eu já fui criado assim. Né? Então, ele iria questionar isso. E onde está o meu mérito de ter chegado até aqui? Então, como nós fazemos essa evolução que estamos fazendo, toda vez que o espírito atinge um grau maior, ele está entendendo que ele atingiu pelo esforço dele. Ele lutou por aquilo. E nós nunca tivemos sem as informações para chegarmos a isso. Mas como temos o livre-arbítrio, as pessoas aí nesse início da evolução pode cometer muitos enganos. E nesses enganos, ele vai se afastando da verdade para entrar na mentira. Então, a mentira, o que é? É uma empanação da verdade por determinação de cada um. Então, ele aceita a mentira. E a mentira só é aceita porque ela não é analisada. Entende? Ela não é colocada a nível de uma busca, né, de um entendimento. Então a pessoa chega para mim e fala que o Sol é quadrado e eu aceito aquilo. Porque eu estou com preguiça de pesquisar, de estudar para ver se ele é quadrado mesmo. Ah, mas foi o Joaquim que falou. Joaquim é um PhD. Ele não ia falar mentira. Não sei. Ele pode não falar mentira por desconhecer. Ele pode falar mentira por maldade. Para me manter ignorante. Por que os governos normalmente mantinham os seus súditos na ignorância? Para que eles não tivessem contraponto com eles. Então é natural a gente ver na história aí os governos manterem as pessoas a pão, né? Pão e circo, né? Para agradar o povo, para o povo não questionar suas ações. Aquelas pessoas que estavam lá no governo, eles tinham uma vida faustosa, né, no campo material e extremamente miserável no campo espiritual. Uma vida de miséria espiritual. Eles só entendiam isso quando desencarnavam, se entendiam. Né? Porque tudo isso passa tão rápido, né? Aí, lá no mundo espiritual, eles vão ter aquele choque de realidade. Eu achava que era assim, mas não é. Aí, aqueles milionários, aquelas pessoas que sobrepujaram os outros, vão comer lama. Lama, exatamente. Como André Luiz conta. É claro que é uma lama diferente da lama daqui, mas é uma lama. Cheia de frequências ruins, frequências de baixo teor, né? Então, o que compete a cada um de nós é ter o conhecimento das coisas, para que a gente não cometa erros que uma criança comete, porque ela não conhece o mundo dos adultos. Então, a espiritualidade, com a doutrina espírita, ela está chamando as crianças espirituais para o entendimento do mundo dos espíritos superiores. Por isso, os espíritos superiores vieram aqui trazer a doutrina espírita. Se você estudar o espiritismo, que eu te aconselho a fazer isso, você vai observar isso por você mesmo. Não é ninguém que vai te contar, é você que vai observar. Pelas colocações, né, dos espíritos, o que eles falam,
como é que eles explicam a natureza da vida, então você vai entender que são espíritos superiores, que vieram trazer para o mundo informações que até então o mundo carecia delas de uma maneira mais didática, mais ampla. Algumas pessoas sabiam? Claro que sim. No Oriente, principalmente, né? Claro que sabiam. Mas o Espiritismo traz isso na didática ocidental. Que é o mundo ocidental, para você saber, porque é o mundo que mais pronuncia, né? É o Ocidente. O Oriente fica muito na dele, né? Quietinho lá. O Ocidente não fala pra caramba, né? O Ocidente está sempre aí nas suas narrativas, né? Impondo ou colocando, enfim. E nós que somos aqui do Ocidente, nós temos que ter essa consciência, sabe, meu amigo, minha amiga, do que é verdade e do que é mentira. Nós não sabemos toda a verdade, estou muito longe de saber, mas pelo menos você faz o bom senso acontecer, a lógica, né, a justiça acontecer. Então, o fluido cósmico universal é o início dessa busca de lógica e de justiça, porque na sua constituição inicial, com certeza, seus elementos são formados pela lógica e pela justiça. Senão não haveria lógica e justiça na sua condensação, enquanto matéria. Né? Então você não encontraria lógica, por exemplo, numa árvore. Você não encontraria justiça numa árvore. E você encontra ali toda uma estrutura molecular lógica e a justiça do pronunciamento daquela estrutura molecular, que é a árvore em si. Então você coloca, faz uma engenharia molecular tal que forma uma árvore. E essa árvore se justifica por ela. Então eu sou árvore de mamão, por exemplo. Então eu vou produzir mamão, que é justo, porque a engenharia molecular da mamoeira, né, ou do mamoeiro, é para criar mamão. Então é justo que nasça mamão. Seria injusto nascer laranja ali. Então vê que é tudo estruturado na lógica e na justiça. Então o fluido cósmico universal, que foi manipulado pelos espíritos superiores, eles manipularam nessa essência do próprio fluido cósmico, que é da lógica e da justiça. Então tudo que você tocar aí da natureza tem essa estrutura de lógica e justiça. Mas, como existem os co-criadores em grau menor, eu posso rachar tirar, né, cortar uma árvore e fazer daquela árvore, daquela madeira, elementos negativos, objetos negativos. Eu posso fazer isso, porque eu não estou dentro da lógica e da justiça. Então eu trabalho com a lógica e a justiça impondo a minha mentira nela. Percebe? Por exemplo, o ferro, né? Os outros elementos químicos, os elementos minerais, eu posso transformar aquilo onde eu quiser que seja transformado. Numa bomba atômica que mata milhares de pessoas, né? Que destrói. Eu posso utilizar do som para gritar as minhas improbidades. Ou seja, eu sou um co-criador também, porque eu estou trabalhando com fluido cósmico, mas eu estou co-criando em grau menor. Isso está ficando claro para vocês, sabe, gente? Porque esses assuntos, eles precisam muito de ser analisados, né? Preparados, sabe? Para que a gente possa ter uma orientação um pouco mais profunda da vida. Eu tenho procurado passar isso para as pessoas. Por quê? Porque eu gosto de estudar. Sabe? Eu gosto desse conhecimento, né? dessa orientação que os espíritos nos passam. Então, quando você estudar a doutrina dos espíritos, que sintetizando dá espiritismo, então você estudar isso aí é você se capacitar para entender toda a influência que a
a criação, né? A movimentação do criar acontece na nossa evolução. Daqui a pouquinho, nós vamos evoluir um pouco mais, né? E vamos para um outro planeta. Um planeta, por exemplo, que a matéria não seja tão densa, né? Que essa matéria ela seja num teor, por exemplo, de densidade menor. E nós teremos que saber manipular essa matéria menos densa. Corpos menos densos, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer assim, eu estou aqui no Brasil, aí eu resolvo ir lá no Afeganistão, por exemplo. Aí eu não preciso de ônibus, eu não preciso de avião, não preciso nada disso. O meu pensamento me leva até lá. Por que ele me leva? Porque ele é forte, ele é consistente, e o meu corpo é leve. Então eu penso, eu mando o meu corpo realizar. Não foi assim que Jesus falou para o Pedro, lá quando ele falou para o Pedro caminhar sobre as águas? Ele falou, Pedro, tenha força que você caminha. Pensa o que você quer que você faz. Imagina que o corpo de Pedro era denso, né? Tanto é que Pedro dá uma fraquejada. Então, nós podemos viver num mundo que não teremos necessidade nenhuma de transporte. Nós seremos os nossos transportadores mesmo. Eu quero estar lá, não sei aonde agora, eu vou lá. Assim que os espíritos superiores fazem aqui na Terra. Eles estão lá no mundo espiritual, mas eles precisam estar também num determinado local aqui do mundo físico para uma determinada ação. Eles só pensam e vêm aqui. Não precisam do transporte. Então, nós podemos ir para um mundo desse. Aí eu vou chegar lá e ficar igual criança, brincando de voar. Não, eu vou ter essa consciência de que só vou me transportar de um lugar para o outro dentro de uma necessidade justa e lógica. Então, assim eu vou aprendendo a lidar com as leis de Deus. Agora, enquanto somos crianças espirituais, a gente vai fazendo isso, né? Vai pagando passagens caras, vai tendo que juntar dinheiro para poder viajar. E na viagem a gente faz uma bagunça danada, né? Quanto que a gente podia estar aproveitando uma viagem, aliás, para conhecer coisas. Oi, Marcondes, bom dia, amigo. Tudo de bom para você no próximo ano, viu? Paz e saúde para todos vocês aí de Pernambuco. Que Deus abençoe a todos vocês. Que seja um ano de muito trabalho, né? Muita prosperidade no trabalho de Jesus. Então, minha gente, olha como é que é importante sabermos. Como é importante a gente ter essa noção de como a vida se estabelece. Para a gente não ficar feito criança, olhando para o céu, pedindo a estrelinha cadente que manda um namorado ou uma namorada para mim. Que manda dinheiro para mim, que manda fortuna para mim. Então, à medida que a gente vai aumentando o potencial do entendimento, essas brincadeiras de criança vão ficando. Valeu por um tempo, enquanto a gente era criança. Mas, como diz Paulo, agora eu sou homem, então eu tenho que falar como homem e viver como homem. A gente tem que fazer essa mudança de criança para homem. E a gente vê tanta criança espiritual aí dando ordens, né? Tanta criança espiritual complicadas, confusas, né? E dando ordens. E querendo que o mundo seja da maneira como que eles estabelecem que o mundo seja. Independente se isso vai agradar um ao outro. Desde que os agrade ou agrade o grupo deles, ótimo. O resto que se dane, o resto tem que aceitar a nossa imposição. Não faça parte disso. Quando você entrar num grupo, seja qual for, analisa qual é a tônica do grupo. Se esse grupo está consoante com a lógica e com a justiça estabelecida por Deus, não pelas pessoas. Porque tem pessoas que acham que é lógico você matar quem está na sua frente, né? Que é justo você tirar esse empecilho. Então você tem que ver se está na lógica e justiça de Deus. Aí você começa a trabalhar no nível superior. Tá, minha gente? Isso é sério, né? Isso é muito sério. Nós temos que pensar muito sobre esses temas, estudar muito esse tema, para a gente não correr em graves riscos, né, de cometer injustiças. Tá? Nós temos algumas perguntas aqui. Deixa eu ver.
Nós temos aqui a Furlan, Benedito Furlan, lá de Natal, né? Ele pergunta assim: o ectoplasma, como se produz? E serve para quê e qual a sua utilidade? Olha, o ectoplasma, o nome ectoplasma significa fluido que vem de dentro. Tá? A tradução dessa palavra, a palavra grega, né, significa fluido que vem de dentro. Bom, esse fluido ele é produzido nas células, numa organela chamada mitocôndria. A mitocôndria, então, ela produz o fluido para energizar a célula e, em determinados indivíduos, né, tem esse fluido um pouco mais. Tá? Para que ele serve? Ele serve, houve um tempo que se fazia muitas materializações, né? Então ele servia para as materializações, eles servem para ser fluidos de cura, pelo passe, né? Ali na hora do passe, pelo passe, esse passe magnético que eles chamam, né? Que o próprio médium oferece o fluido, tem o passe misto, que os espíritos pegam o ectoplasma do médium e acrescem ali os seus valores também, o seu fluido, e faz um passe misto, trazendo também fluidos da natureza. Então, ele faz isso, ele trabalha nisso. Recentemente foi divulgado aí, né, pelo Dr. Paulo César Frutuoso, que lá no Centro Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, eles faziam, não sei se ainda fazem, né, próteses orgânicas com fluido, com ectoplasma. Por exemplo, a pessoa tinha um problema na válvula mitral, ia lá, os espíritos pegavam o ectoplasma do médium, montava ali uma válvula mitral, eu estou dando um exemplo de uma válvula mitral, tá? Pode ser outra coisa. E aí eles tinham lá, tiravam a válvula mitral doente, com problemas lá do corpo da pessoa, e implantavam essa prótese ectoplasmática. E essa prótese, então, ela se adaptava com facilidade ao organismo. Então, não havia rejeição. Ora, isso aí é maravilhoso, né? Que isso indica um futuro em que as pessoas terão, né, esse tipo de medicina, a medicina do futuro, de você substituir órgãos adoecidos, e esse órgão está adoecido porque ele está drenando problemas que vêm da mente, né, de escolhas erradas. Então, a pessoa escolheu errado, criou um coágulo energético. Esse coágulo ele vai descendo, passa pelo perispírito, até chegar no corpo físico, que adoece o órgão. Dependendo do teor desse tumor, eles chamam de tumor benigno, tumor maligno, né? Benigno é aquele que tem tratamento e vai se extinguir. O maligno provavelmente não terá tratamento, a pessoa pode chegar ao desencarne, mas é um dreno, de qualquer maneira é um dreno. Então, o que eles estão pegando? Então, pegam um tumor maligno que se alojou num determinado órgão. Esse alojamento naquele órgão está na razão direta da criação do problema. Tá? E aí, a loja ali, o que eles fazem? Eles tiram aquele órgão que está totalmente envolvido naquele fluido, né, que foi o dreno do corpo mental, e aí coloca lá um outro órgão ectoplasmático. É um transplante. Né? Um transplante por um órgão criado, uma prótese. Né? E aquela prótese ela vai se adaptar com mais facilidade ao corpo, né, humano e trazer para a pessoa mais conforto, mais qualidade de vida, enfim, é isso aí. Então, o ectoplasma, que a gente sabe, serve para isso tudo. Materialização, para fluidos de cura, né, para essas próteses ectoplasmáticas. Agora, é claro, sabe, Benedito, que ainda estamos longe disso, porque ainda não temos uma capacidade moral para isso. Então, se esse negócio começasse a acontecer, você imagina a quantidade de dinheiro que ia gerar em torno disso? E o fluido não vem de graça, ele vem das células, de graça, ninguém compra fluido. Ninguém compra ectoplasma, então tem que ser de graça, não é assim? Será que teremos essa consciência? Aí que está. Porque tem dai de graça, que de graça receberes, não tem? Jesus não disse isso? Diz.
Então, será que as pessoas estão prontas para cumprir esta orientação de Jesus? Então, por isso que a gente sofre, sabe, Benedito? Os recursos estão todos aí. Jesus mostrou que uma pomada feita com ectoplasma e o minério da terra cura cegueira. Mostrou isso. Lembra aquela história que chegou um cego para Jesus, aí que Jesus cuspiu no chão e fez um barro, e do barro passou no olho do sujeito e ele voltou a enxergar? Você acha que Jesus ia cuspir no chão, Benedito? O mestre da humanidade ia fazer um negócio desse, que hoje nós combatemos isso como coisa antiética? Claro que ele ia fazer isso. Ele pega o ectoplasma dele, né? Imagina o ectoplasma que ele gerava, pega o ectoplasma dele, vai lá na terra, no minério, faz uma pomada. Ectoplasma com minério da terra. Passa no olho do indivíduo e cura o indivíduo. Ou seja, ele disse assim, a cura está com vocês, bastam vocês evoluírem para entender isso. Né? E por que isso não chega a nível assim, mais claro para todo mundo? Porque as pessoas vão vender essa pomada aí por um valor absurdo, né, Benedito? E não pode ser vendido, porque é o fluido que vem de dentro. Tem gente que vende os rins, não tem? Para ganhar um dinheirinho? Então imagina se não ia vender ectoplasma. Tem uma outra pergunta aqui do Nilo Caetano, né? O que é de Cidade Natal também. O que é energia negra? E o tal do sol negro existe? E o que são? Olha, energia negra, que quando estuda pela ciência, pode ser a energia escura, né? Que ninguém sabe, eles não sabem, a gente sabe que é o fluido cósmico, né? Eles não sabem que é fluido cósmico, então eles chamam de energia negra, energia escura, porque não conhecem, mas sabe que de lá provém tudo. É o que nós estamos estudando aqui, o fluido cósmico, né? Sol negro, olha, não sei se é um sol feito por antimatéria, eu não conheço isso, tá, Nilo? Eu nunca estudei isso, não ouvi falar, mas não quer dizer que não exista, né? Mas a gente pode pensar num sol de pósitrons, né? Não sei se existe isso, tá? Mas esse universo é muito vasto, multidimensional, né? Pode ser que tenha, sim, alguma criação dessas aí, feito com antimatéria, ou seja, não com essa energia que a gente conhece, desse estado, né, de energia, mas um outro estado. Não sei, Nilo, eu não conheço, tá? Nunca ouvi falar em sol negro, mas se existir, com certeza ele está existindo a partir do fluido cósmico universal. Tudo é a partir do fluido cósmico universal, numa variação do fluido cósmico universal. Pode ser antimatéria, né? Que eles chamam de matéria escura, né? Então pode ser por esse campo. Tem energia escura e matéria escura. A matéria escura é o que eles chamam de antimatéria, porque eles não veem o que acontece. Nós sabemos que são os campos espirituais dos átomos. Por exemplo, a Terra tem 7 dimensões. A gente só conhece o plano físico, mas tem mais 6 dimensões, que são de matéria escura, ou seja, não visível pelos instrumentos que a Terra possui, pelos os equipamentos que os cientistas possuem. Então, pode ser que um sol negro seja alguma coisa nesse sentido, uma aglomeração muito grande da matéria não visível, né, pelos nossos olhos e equipamentos, e que gera um campo que eles chamam de sol negro. Imagino que seja isso. É uma analogia que estamos fazendo a partir do que se sabe. Como eles têm essa coisa do extraordinário, né, do fora do comum, do fantástico, então eles podem criar uma narrativa assim. Agora, se existe também, sabe, Nilo, a gente tem que entender que é porque Deus permite. E tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Não sei. O que é que tem lá do lado escuro da Lua? Por que para nós tem um lado escuro, né? Tem uma finalidade. Tem uma finalidade isso. Então, tudo tem uma finalidade. Por isso que eu estava falando antes, né? Como que nós temos que sair da criança? Para entender essas coisas de adulto. Os espíritos superiores sabem disso tudo. Eles transitam no meio disso tudo. E nós ficamos aqui brigando por um prato de macarrão, de feijão, né? De batata frita.
brigando por causa do time tal, tal, tal. Triste porque não ganhou a Copa, ou porque o que a gente não queria que ganhasse ganhou. Então a gente fica nessa coisa, sabe, Nilo? E ao passo que o universo está nos convidando, venha conhecer essa casa que é sua. Mas o orgulho, o egoísmo não deixam, né? A vaidade, o ciúme, a prepotência, a ambição, essa coisa terrível, né? Que nos prende aqui. Ira, gula, né? Sedução, vícias. A gente quer saber disso. Enquanto a gente quiser saber disso, a gente não vai entender as grandezas do universo, as variações dessa grandeza. Imagino que no universo tem coisas maravilhosas que nós não temos a menor ideia de entender o que seja. Mas, Nilo, preste atenção, pode ser que a gente não tenha a resposta contundente, porque realmente ninguém tem, né? Mas uma coisa eu te falo, é uma variação do fluido cósmico universal, feito por espíritos capacitados para isso. Para você ter uma ideia, sabe, Nilo? Quando a gente olha para o céu numa noite estrelada, né, a gente vê aquele monte de estrelinhas, né? Segundo André Luiz, aquilo ali são luzes de uma cidade. Que uma galáxia é uma cidade. Olha que interessante, né? E aí, como é que eu vou saber o funcionamento dessa cidade? A estrutura dessa cidade eu não sei. Você quer ver um exemplo e de que isso corrobora, né, com algo? É o seguinte: quando Jesus veio aqui no século XIV, ele veio aqui na Terra com uma comitiva dele. E aí ele viu a Europa muito triste, muito defasada, evasada, né, pela peste negra, aquela coisa toda. E aí ele pediu, né, para que trouxessem no continente da esperança, que ainda não estava colonizado, né, pelos europeus, que é a América. Aí ele vem aqui na América e parece que ele vai lá para o norte da América, depois ele pede, ele fala assim, olha que coisa séria, ele fala assim, eu gostaria de ir no lugar de onde se vê a marca da minha renúncia, do meu martírio aqui na Terra. O que é isso? Cruzeiro do Sul, né, gente? Que só está no Sul. Então eles vêm para a América do Sul. Então lá está o Cruzeiro do Sul, tá? As 4 estrelas, mas aquela 5ª estrela. E aí Jesus fala assim, eu vou transportar para cá a árvore do meu evangelho, que é o Brasil. Só o Brasil vê o Cruzeiro do Sul. Muito bem. Aí eu te pergunto agora, Jesus não sabia onde estava isso? Jesus não tinha noção de que ficava o Cruzeiro do Sul aqui, sendo ele o diretor do planeta? Já me fizeram essa pergunta várias vezes, né? E aí a gente vai analisar o seguinte, provavelmente não, porque a visão de Jesus é visão cósmica. Ele não vê estrelinha, ele vê cidades. A mesma coisa com a formiguinha me perguntar assim, onde fica, aqui em Juiz de Fora que eu moro, né? Onde ficam os grãozinhos que forma para ela uma estrada que leva ela para o formigueiro? Eu não vou saber, porque eu vejo a cidade, eu vejo a estrada como um todo. Entendeu? Então essas coisas nós temos que começar a ler e refletir sobre elas. Jesus tem visão cósmica, ele não tem visão de estrelinhas, que essas estrelinhas reunidas formam uma cidade, segundo André Luiz. Toda galáxia é uma cidade. Ele ainda fala que o sistema solar é um prédio dessa cidade que fica na periferia da cidade. E cada planeta, né, do sistema solar aqui é como se fosse um apartamento desse prédio. Veja como é que vai reduzindo a coisa. Uma coisa que é muito grande para nós, para os espíritos é simples. Agora é isso, né, Nilo? Eu vou ficar fazendo o quê? Brigando por coisas pequenas aqui, eu vou querer aprender, né, me libertar do orgulho, do egoísmo, né, e dos seus filhos e filhas, né, para uma coisa superior. Tem uma pergunta aqui da Conceição de Maria, Dona Carlota, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Então, ela nos pergunta o seguinte,
Os buracos negros são também um fluido cósmico universal, com toda certeza, Conceição, uma variação do fluido cósmico universal dentro de um campo energético. Então, o buraco negro é um campo de energia muito forte, né? E que até a luz desaparece lá, né? Então, pode ser um túnel, né? Passando por uma outra dimensão, pode ser uma estrutura de transformações que precisa de uma energia maior. A gente não sabe direito o que é um buraco negro ainda. A ciência supõe. Então, ali é feito pelo fluido cósmico universal e a ação é do fluido cósmico universal numa dinâmica que exige que ela seja bem maior. Então, tudo vem do fluido cósmico universal, tudo. E tudo vem de Deus. Então, o buraco negro, em última análise, vem de Deus. As galáxias vêm de Deus. Né? A xícara que você toma café é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo, tudo, tudo. A gente tem o direito de uso, como diz o Emmanuel, né? A pessoa vai lá e compra uma gleba, né, de terra e passa a escritura, que é negócio todo, ele tem o direito de uso, mas ele não é dono daquilo. Não é dono porque tudo é de Deus, né? Mas Deus oferece, olha, por hora eu vou te dar isso aí para você tomar conta, para você fazer alguma coisa aí. Você vê que essas coisas mudam de mão, né? Dependendo de um tempo qualquer, aquilo é vendido, né? Passado para outras mãos, porque tudo é de Deus. Ele vai oferecendo aos seus filhos as possibilidades de crescimento dos filhos. Então, tudo é de Deus. Buraco negro é de Deus. Aí você poderia me perguntar, mas tem espírito que trabalha lá dentro? Tem. Claro que tem. Espírito com total força, muito maior do que a do buraco negro. Né? Você acha que o espírito que constrói o Sol é do tamanho do Sol? Ele é muito maior, né, em energia do que a energia do Sol. Só que para nós, sabe, Conceição, isso fica muito difícil de entender, né? Extremamente difícil. Mas, vou dar um exemplo para você, quando você ferve uma água aí na sua casa, você botar o seu dedinho lá no 100 graus centígrados, na fervura da água, você não vai fazer isso, que vai te queimar, não é assim? Então, as moléculas que estão ali é muito fácil, elas só estão se afastando. Tranquilos. Elas fazem aquilo com facilidade. Então, um exemplo simples, né? Então, não há criação maior do que a criatura, ou do que o Criador, né? Toda criação é menor do que o Criador, o seu Criador. Senão a criação toma conta dele. A gente vê muito isso nesses filmes hollywoodianos, né? De que a inteligência artificial vai ultrapassar o homem, e etc, etc. Mas nunca que vai acontecer isso. A inteligência artificial não tem emoção, ela pode ter programação, né, que leve a fazer coisas mais perfeitas do que o homem, porque ela tem uma programação para fazer aquilo, mas ela não tem emoção. Então, de todo jeito, a inteligência artificial ela vai chegar a um ponto de limite dela, e o homem ultrapassa esse limite. Ele pode não ser tão inteligente quanto lá a máquina, né? Porque quem criou aquele robô, aquela estrutura ali de inteligência artificial, foi uma pessoa inteligente naquilo, mas ele estabeleceu até que nível aquela máquina pode ir. E eu não tenho esse conhecimento dessa estrutura de informática ou de robótica, então eu vou achar que ela é superior a mim, mas ela não tem emoção. Então, tudo que é criado é inferior ao seu Criador. Percebe? Ah, mas e o prédio, né? O prédio é superior a mim, porque ele é muito alto, ele é forte? Não. Ele é estipulado, tanto é que você pode mudar a estrutura do prédio. Ah, eu não gostei desse quarto aqui, eu não gostei desse apartamento, eu vou tirar essa parede, vou colocar, então você é superior. Você modifica o que ele não vai modificar. Não estou falando aqui de um desastre que desaba, não estou falando isso. Estou falando naturalmente. O prédio fala assim, eu não gostei muito dessa formatação aqui desse apartamento, não, eu vou mudar isso. Ele não faz isso. Ele não arrasta a parede por ele, né? Porque ele é criado. Então, quem faz fazer isso é o seu Criador.
Percebe? Então tem muita coisa, sabe, que nós ainda não sabemos, precisamos saber. Tem uma outra pergunta aqui, que é também da Conceição. Ela fala o seguinte: quais os elementos espirituais e materiais que são usados nas materializações? Pois é, o elemento material é o fluido cósmico, né? É o ectoplasma, tá certo? Então, o ectoplasma é uma variação do fluido cósmico. A gente estava explicando que o ectoplasma é um fluido que nasce nas mitocôndrias, ou seja, numa organela das nossas células, fica no citoplasma das células. Todo mundo tem isso, tá, Conceição? E aí, a mitocôndria gera um maior fluido. Aí, o excesso é que você vai utilizar nas materializações, como a gente falou ali agora mesmo, né? Nas materializações dos fluidos de cura, nas próteses ectoplasmáticas. Então, ele é gerado, né? Lá, né? E quem faz isso é o próprio espírito, ele que faz, ele nasce, ele renasce com essa possibilidade de gerar esse fluido. E quem vai manipular esse fluido são as mentes, o próprio espírito às vezes, né? Ou outros espíritos que manipulam isso. No caso das materializações, os espíritos manipulavam, né, o fluido e se vestiam dele, se faziam presentes. Você vê naquelas materializações que parecia um fantasma, parece uma pessoa com um lençol na cabeça, é porque a materialização não se completou. Não formou a face do espírito, mas mostra que tem alguém ali. Então chamou de fantasma, né? Que é a pessoa que parece com um lençol na cabeça e um buraco aqui, né? Então aquilo ali é uma materialização incompleta. Eu vou estudar com vocês ectoplasma no outro próximo programa. Nós ainda vamos falar um pouquinho de fluido cósmico, mas nós vamos estudar sobre ectoplasma com mais profundidade, né, para vocês entenderem. Nós já passamos esse estudo aqui, mas já tem algum tempo, já chegaram outras pessoas que assistem o nosso programa e que não tiveram condições, não tiveram ainda oportunidade de ver. Então é bom repetir, porque fixa o aprendizado em quem já viu e abre campo de conhecimento para quem não viu. Nós vamos trabalhar ectoplasma, glândula pineal, né, essas coisas todas, porque isso é muito importante sabermos. Porque senão a gente fica só assim, naquela vida pequena, né, de pouca relação, porque a gente não conhece quase nada. E o nosso objetivo deste programa é sempre esse. Conversando com o Tavares, né, o diretor da rádio, a gente chegou a essa conclusão, que não temos pressa. Vamos conversando sobre os temas, repetindo às vezes quando necessário, para a gente fixar o conhecimento. Né? Tem coisas, minha gente, tem assuntos que a gente estuda, olha que a gente demora anos para entender, porque a nossa consciência ainda não está totalmente desperta para entender. Nós estamos num despertar da consciência, entendeu? Não é como se fosse de manhã cedinho, a gente está acordando. Então, muita coisa a gente que viu ali de manhã, a gente vai ter que repetir depois, para poder fixar o aprendizado. Agora, é claro que todo mundo precisa ter vontade para isso, né? A gente troca muito, né, de vontades, então a gente tem que ter essa vontade mais firme, né? Quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui conosco, nos assistindo. Esse é o nosso último programa do ano de 2022, né? Já estamos aí nas portas de 2023. Vai ser um ano cheio de oportunidades, né? Cheio de decepções também, e de coisas boas, né? Tudo é assim, né? Porque a decepção ou a tristeza está na razão direta daquele que vive esse processo. Quando você vive muito iludido com uma coisa, aquilo vem abaixo, você fica desiludido, não é assim? Então, para evitar que você fique desiludido, então não crie ilusões. Para evitar que você tenha decepções, não crie ídolos. Não crie perfeição onde não existe. Aí você não vai ficar desiludido e nem decepcionado. Isso vai depender de você, da sua posição. Tá bem? Então, esperamos que o nosso próximo ano
seja de trabalho, seja de harmonização nossa com as leis de Deus, sabe? Sempre buscando Jesus, sempre, em qualquer situação. O nosso Mestre Jesus tem que estar à frente, porque ele está à frente de todas as pessoas, independente, né, se a pessoa acredita ou não, né? Mas ele está à frente e ele também não está preocupado com isso, porque ele ama a todos por igual. Ele ama tanto aquele que o divulga, né, que segue os seus preceitos, quanto aquele que ainda não entendeu. Um dia vai entender. Um dia você aprende, né? Um dia a criatura aprende. Então, muito obrigado, sabe, pela tua presença aqui conosco. E se você não ficou esclarecido, por favor, repita a tua pergunta. Na terça-feira que vem, nós vamos fazer o programa sobre o livro Obras Póstumas, né, às 9h15 da manhã. Esse livro, Obras Póstumas, ele está falando sobre manifestações espíritas, manifestações da mediunidade, e a gente está colocando aqui dentro da nossa possibilidade. Muita paz para você, muito obrigado, feliz 2023, muita harmonia no seu coração, na sua casa, no seu lar. Tchau, meu amigo. Tchau, minha amiga.